Olá, eu sou o Vanderlei Aragão Rocha, fundador da Escola de Síndicos. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho. Cada nova informação sobre gestão de condomínios, você será avisado. E tem uma surpresa muito legal. Cada um que se inscrever vai ganhar esse livro aí, Síndico Administrador. São 200 páginas de informações valiosas sobre gestão condominial. Olá, seu condomínio já se encontrou nessa situação? É claro que sim. E pelo visto só há uma solução: síndico profissional. E para selecionar o melhor deles, temos que entrevistá-los, né? E é sobre isso que será a nossa aula de hoje. Como fazer perguntas certas para errar menos nessa seleção. Vamos lá. O que você sabe sobre o nosso condomínio? Esse é o tipo de pergunta que investiga se o candidato é organizado e se preparou para a entrevista. Fale um pouco sobre os seus métodos de trabalho. Investigue se ele conhece o plano de gestão, processos, elaboração de projetos em geral. Essa é boa, né? Essa pergunta investiga sobre o seu grau de maturidade, segurança e se confia no seu próprio trabalho. Essa é uma pergunta boa. O que os zeladores costumam dizer sobre o seu estilo de trabalho? Cite 3 deles aí, por exemplo. Pois essa pergunta investiga se ele usa essa pergunta para autoelogio. Desconfie, né? 1, 2, 3. Se o candidato usa essa pergunta para autoelogios, desconfie. Essas 2 perguntas você poderá usar com frequência, né? O que você faz melhor como síndico? Aí ele diz que evidências você tem para citá-las. A primeira procura saber sobre o que o condomínio, o seu condomínio, né, o condomínio dos entrevistadores, poderá se beneficiar mais com ele. E a segunda, o grau de sinceridade dele. Né? Essa pergunta procura investigar como ele age no conflito. Isso é muito importante. Essa pergunta significa que procura saber se ele age em equipe ou trabalha sozinho. Se ele diz que enfrenta poucos conflitos nos condomínios, duvide e pergunte por quê. Se a gente deseja ampliar um pouco o nosso conhecimento sobre a experiência dele em conflitos, a gente faz essa pergunta aí. Quais conflitos mais comuns que você tem enfrentado? Essa pergunta prepara o precipício até chegar nos seus pontos fracos e ver a sua reação. Todos nós temos os nossos pontos fracos, eles também têm, mas é mais para perceber o nível de autoconfiança dele. Essa é uma pergunta legal, para descobrir a habilidade do candidato nesse tipo de resposta ampla que exige conhecimento de técnicas de gestão. Após ele responder essa pergunta aí, solicite comprovação. Até aproximadamente 12, 14 condomínios, um profissional eficaz pode executar um serviço produtivo, a não ser que ele tenha outros sócios também profissionais que o ajudem. Essa pergunta aí investiga o conhecimento em gestão do candidato. Essa é outra pergunta boa. Se o nosso condomínio estiver necessitando de algumas ações para baixar a taxa de inadimplência, que ações você poderia tentar executar? Demonstra a capacidade de criar projetos para diminuir a inadimplência. Vamos ver a experiência dele nesse sentido financeiro. Você conhece algumas soluções para aumentar a receita do condomínio? Com exceção de aluguel de box, de apartamento do zelador, anúncios em paredes externas, cite outros. Essa é uma situação que investiga as alternativas criativas que o candidato possui para enfrentar esse tipo de problema. Analise o contrato dele, pois vocês vão poder identificar se contempla a frequência de visitas ao condomínio, os pequenos serviços que incluem o tempo-resposta para as chamadas urgentes e alguns outros itens importantes que constam num contrato. Essa pergunta poderá investigar quantos funcionários ele possui, se ele tem prontidão nas respostas, como está estruturado o seu site, talvez ele possa ter ou não.
Você pode finalizar a sua entrevista com essa pergunta aí. Aí você compara as respostas com os demais. Talvez você esteja com outros 2 colegas de conselho, você se organizem da maneira melhor possível, um anota, outro pergunta, outro observa, ok? Quando o condomínio é grande, o processo se torna um pouquinho mais complexo, né? Vocês analisam primeiro os currículos, depois talvez organizem uma prova teórica, depois uma prova prática para resolver problema. Aí vem a entrevista. Depois vocês recebem propostas do melhor. Aí vem a contratação e depois então propõem a primeira reunião com o conselho.